estamos de volta agora com o terceiro bloco da entrevista com o Nelson Machado, ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também da Previdência Social e, sobretudo, nosso colega agente fiscal de rendas. Contamos também com a presença do colega Antônio Carlos Moura Campos, que é um agente fiscal de rendas aposentado, foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e atualmente é professor. Nesse terceiro bloco, vamos tratar de dois temas do momento, que é a questão federativa e a guerra fiscal. Também nós estamos aí contando aí com a participação do colega Antônio Sérgio Valente, do colega José Roberto Lobato e do Hamilton Coimbra. E para dar início a esta primeira pergunta do terceiro bloco, nós convidamos o José Roberto Lobato para formular a primeira pergunta ao Nelson Machado. A minha pergunta ela vai aproveitar um pouquinho a tua experiência no Ministério da Fazenda. Sim. E essa experiência deve ter sido rica, porque você foi testemunha desse embate que está sendo travado já há muito tempo, né, daquilo que a gente conhece como guerra fiscal entre os estados brasileiros. E é o tipo da coisa que tem quase que uma unanimidade do ponto de vista da leitura que se faz disso, né? Quer dizer, é um mecanismo, né? Que os mecanismos são utilizados mecanismos que são prejudiciais à federação, que comprometem o desempenho econômico, tudo que se diz que teoricamente, quer dizer, na teoria de tributação é dito que isso é o caminho para corrida para o buraco, né? Para o fundo do poço. E, no entanto, o que a gente vê é o movimento em sentido inverso, quer dizer, em sentido contrário. Cada vez mais ela se acirra, cada vez mais o clima é belicoso, né? Então, eu queria, com a minha pergunta, que se você primeiro desse uma visão da tua experiência dentro deste fórum, né, privilegiado que é CONFAZ, que é o Ministério da Fazenda. E, por outro lado, e num segundo momento, que você falasse se aquele argumento que é usado em favor da guerra fiscal, que é o dele propiciar o desenvolvimento econômico de áreas mais deprimidas, tudo, se ele faz sentido, se não faz, como é que você enxerga essa questão? É interessante a gente observar a questão da guerra fiscal, né? A guerra fiscal, ela, de certo modo, só para contextualizar os nossos internautas, ela está amarrada a determinados incentivos fiscais que os estados dão à margem da aprovação do CONFAZ. Então, qualquer benefício fiscal é preciso que seja aprovado pelo CONFAZ. Benefício fiscal no campo do ICMS, é preciso que seja aprovado do CONFAZ. Quando esse benefício é feito fora do CONFAZ, ele é considerado ilegal e, portanto, é considerado como guerra fiscal. Historicamente, a guerra fiscal começou já há muito tempo, né? Não é um fenômeno de agora. E, de certo modo, eu entendo e acompanhei muitas discussões dos diversos representantes da federação. Não há uma unanimidade de que a guerra é ruim. Não é. Se houvesse unanimidade de que a guerra é ruim, a gente tinha acabado. Nós estamos... O ICMS vem da década de 70, tivemos depois um aumento da base tributária em 88 com a Constituição. Então, nós estamos aqui falando de um imposto que tem quase 50 anos. Ou seja, e uma guerra que tem 30, 40 anos. Então, ela interessa para alguém. Para quem que ela interessa? Isso é importante observar. É só olhar as estatísticas. Na década, quando começou o ICMS, São Paulo tinha mais da metade da arrecadação do ICMS. Era de São Paulo, concentrado em São Paulo. E o forte da arrecadação do ICMS era a indústria. Era forte. Hoje, eu não tenho os últimos dados, mas nós estamos muito abaixo de 50%. Muito abaixo. E o forte já não é mais nem a indústria. O forte é aquela base tributária que era dos impostos únicos, né? Imposto único sobre mineral, que virou
entrou da base do ICMS, combustíveis, energia elétrica, telefonia. Então, eram serviços que estavam numa outra condição tributária, eram tributos da União e que, com a Constituição de 88, foram passados para a competência. E esses hoje são o carro-chefe, tanto que alguns estudos dizem que esses são os blue chips da arrecadação do ICMS. Ou seja, então, a guerra fiscal seguramente é um dos elementos, é claro que não só, mas é um dos elementos que levou a industrialização para outras regiões que não São Paulo. Então, nós temos um crescimento grande de Goiás, Mato Grosso, inclusive na fronteira, né? A gente olha, a fronteira de São Paulo é a que mais cresceu. Minas, Goiás, Mato Grosso, fundamentalmente olhando fora do sul-sudeste, né? Então, ela tem efetivamente uma condição de atrair investimento, sem dúvida nenhuma. Agora, você tem razão que, na medida em que um determinado estado dá um incentivo, atraindo uma determinada indústria, essa indústria, que obviamente iria se instalar em algum lugar que otimizaria a sua logística, ela deixa de ser instalada num local que otimiza a logística, ou seja, está mais próxima da matéria-prima, ou mais próximo do mercado do consumidor, ou mais próximo do mercado de trabalho, com melhor qualidade e tal, e vai se localizar por um impacto forte da tributação. Isso, obviamente, usado com frequência e por longo tempo, introduz ineficiência no aparato econômico brasileiro, tá certo? A matriz econômica vai tendo deficiência. Então, eu acho assim que a discussão deveria se dar não nesse campo de que o Estado de São Paulo vai perder ou o Estado da Bahia vai ganhar, porque essas distorções, ou que ganha e perde, de certo modo, a União se propôs a mitigar. Resolver não dá, né? Mas se propôs mitigar com o Fundo de Desenvolvimento Regional e com o Fundo de Compensação. Então, para aqueles que perdem, e aqui é interessante o raciocínio, né? Nós temos dois tipos de perda, né, com o fim da guerra fiscal. O primeiro tipo de perda é aquele Estado que hoje ele é importador líquido, do jargão aí seria emergentes, né, em desenvolvimento e tal, ele num primeiro momento, com o fim da guerra fiscal, num primeiro momento ele ganharia. Por que ele ganharia? Porque a tributação sai da origem e vai para o destino. Ela está na origem hoje 12 ou 7, e aí vai para 4 na origem, portanto todo o diferencial de alíquota fica com o Estado consumidor, o Estado receptor. Então, nesse sentido ele ganha. Esses estados ganham, né? Mas, no longo prazo, eles sabem que perdem, porque é tolhido deles um instrumento de atração das indústrias, tá certo? De atração de empresas. Então, ele ganha no curto prazo, na medida em que a arrecadação passa a ser mais forte para o Estado consumidor, mas perde lá na frente por não ter as condições de atração adequadas. É claro que a atração do mercado de produção e de consumo de São Paulo é enorme, do sul-sudeste é enorme. Deixada a sua, vamos dizer assim, a livre competição, seguramente grande parte dessas empresas voltariam para São Paulo, grande parte. Então, é preciso que a União e os estados, a federação, tenha essa compreensão e busque um modelo de desenvolvimento regional, que está estabelecido na Constituição. A Constituição de 88 falou com clareza que é preciso fazer o desenvolvimento, tal. Então, a guerra não acaba por conta exatamente disso. Ela é funcional para os estados que estão trazendo a empresa. Agora, ela é disfuncional para o aparato econômico como um todo. E ela é disfuncional para o conjunto da federação. Esse estudo que eu mencionava agora há pouco sobre a questão das blue chips da arrecadação mostra que a base de arrecadação da indústria foi totalmente erodida, porque nós temos subsídios cruzados, igual jogar truco, um fala
truco, outro fala 6, outro fala 9, outro fala 12, e a base de arrecadação vai erodindo. Então, eu acho que em algum momento essa guerra vai precisar parar. Nós tivemos um primeiro ensaio, né, do fim da guerra, que foi a resolução do Senado, número 12 ou 13, lá de 2012, né, do ano passado, que, de certo modo, deu uma trava na guerra dos portos, que era o absurdo dos absurdos, né? O Estado incentivando, não a indústria no seu Estado, mas incentivando as importações, ou seja, gerando emprego lá na Coreia, na China, etc. Então, com incentivo fiscal do recurso tributário brasileiro, né? Então, isso aí acho que deu muita confusão, porque não é fácil separar o joio do trigo, mas aos pouquinhos ela vai entrando em linha. E eu acho que ela mostrou, essa resolução mostrou o caminho. É possível buscar uma solução para isso. É difícil, né? Porque nós precisamos de unanimidade, é difícil. Mas eu sou um cara otimista, eu acho que tem condição. Até porque, se não ocorrer isso, nós vamos ficar no pior dos mundos. Nós temos uma situação hoje muito particular, né? Nós, ao longo dos anos, com os diversos incentivos cruzados que foram sendo dados, diversos estados entraram com ações de declaração de inconstitucionalidade, e o Supremo declarou a inconstitucionalidade de um conjunto de ações e, de certo modo, pareceu que ia avançar nos outros processos. Aí deu uma parada lá e tal. Mas eu acho que a qualquer momento isso pode entrar em pauta. E se isso entrar em pauta e for julgado, e seguramente será considerado inconstitucional, todos os incentivos fiscais que foram dados, nós vamos criar uma situação que eu diria quase que de pânico, né? De pânico. Eu quero frisar isso, pânico. Pânico nas empresas que são recebedoras do incentivo fiscal, que uma vez declarado inconstitucional, ela vai precisar ter que recolher esse tributo. Pânico para a máquina de arrecadação. Os secretários de Fazenda, os coordenadores de administração tributária precisarão efetivamente fazer o lançamento e cobrar. Isso significa uma coisa terrível, porque ele sabe que ele deu aquele incentivo, ele concordou com aquele negócio, como é que agora ele vai cobrar e vai quebrar a empresa e a empresa vai embora? Então, nós teríamos em pânico os empresários e a administração tributária. Então, daí é que eu penso que é um lado que pode levar um mínimo de bom senso, né, para poder voltar a conversar. Vocês devem ter percebido que nos últimos 20 dias, um mês, isso deu uma amortecida lá no Congresso, né? Nós tínhamos lá um conjunto de normas legais, a resolução no Senado, um projeto de lei complementar para tirar a unanimidade do CONFAS por um período específico e uma medida provisória criando os fundos e tal. Estava um pacotinho arrumado. Ele deu uma parada. Por que que deu? Porque, claro, cada um busca o máximo. Se todos buscam o máximo, a União não tem condição de bancar e nem os estados têm condição de bancar. Então, isso arrefeceu. E eu acho que talvez tenha que retomar e reiniciar a discussão. Mas eu faço uma comparação com o Fundo de Participação dos Estados. Também nós estamos com esse Fundo de Participação dos Estados com declaração de inconstitucionalidade há muito tempo. Venceu o prazo no final do ano passado, o Supremo, de alguma maneira, deu um refresco para os estados e deu mais 6 meses. Isso termina agora aqui no fim do mês. Tinha um projeto aprovado no Senado, a Câmara rejeitou. Foi o caos, foi o pânico. Vi na imprensa hoje que o Senado já aprovou uma segunda vertente e muito provavelmente a Câmara vai aprovar. Porque se não aprovar, a chance de não ter repasse é muito grande. Então, eu acho que é nesse sentido que eu penso que pode ter possibilidade de um bom senso entre os estados e a União para caminhar nisso. Dando prosseguimento a esse terceiro bloco,
nós iremos passar para a segunda pergunta. Mas antes da segunda pergunta, que será formulada pelo Valente, eu faço aqui um convite ao Moura, que se ele tiver que fazer também alguma intervenção, que você fique à vontade, Moura. Tá? Então, antes de passar para o Valente, eu pergunto se tem alguma intervenção. Então, vamos ouvir o Moura aí. Gostaria de saber da opinião do Nelson sobre um entendimento que eu tenho a respeito. Eu não sou radicalmente contra a guerra fiscal. Eu acho que tem que existir uma competição entre as unidades da federação na busca de novos investimentos, de empresas que, sentindo-se em melhores condições de funcionamento em outro estado, saem dos estados de origem e vão para esses estados que oferecem melhores condições. Então, é uma competição salutar numa economia de mercado, em princípio. Assim é, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá não existe o ICMS, mas tem o imposto sobre venda. E há uma competição acirradíssima entre os estados. Determinado estado, por exemplo, institui que naquele dia ele não vai cobrar o imposto. Tax off. Acabou. Então, atrai uma grande massa de compradores, etc. e tal. O grande problema da guerra fiscal, a meu ver, é quando um benefício dado por um Estado se converte num encargo para outro Estado. Então, nós estamos falando do bendito crédito presumido que os Estados dão. Atraem as empresas atacadistas, por exemplo, e nas saídas dessas empresas atacadistas para outros Estados é concedido um crédito presumido, de sorte que reste 1% em favor do Estado concedente do benefício. Quer dizer, esse é o maior absurdo. A conta da guerra fiscal é mandada para os estados destinatários, principalmente São Paulo, que é o grande centro consumidor. Então, se essa reforma começasse por uma vedação clara de que qualquer incentivo concedido não poderia redundar num ônus para outros estados, eu acho que nós pelo menos estaríamos no caminho certo para outras medidas de maior envergadura. Mas me parece que essa seria, vamos dizer, uma pré-condição, né, dessa competição, que em princípio, ao meu ver, é saudável entre os estados, é que o benefício não necessariamente se convertesse num ônus para outros estados, como é atualmente. E esse me parece o aspecto mais perverso da guerra fiscal, mandar a conta para outros estados. Você tem razão, Moura. Efetivamente, o motor da guerra fiscal, o motor dela, dado o modelo de tributo que nós temos, que é o tributo sobre valor adicionado, que tem uma cadeia de tributação, onde o elo seguinte usa o crédito do elo anterior e passa para frente, e assim sucessivamente. O motor dessa guerra é exatamente isso. É o Estado, vamos chamar assim, que está atraindo, ele sabe que a alíquota interestadual, se ele tiver vindo do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, será de 12%, e, obviamente, uma maneira dele dizer, olha, vem para cá que você vai ter um incentivo, dar um crédito presumido, redução de base de cálculo, empréstimo favorecido, assim, existe N mecanismo, mas o motor central é o diferencial de alíquota. Ele tem uma alíquota interestadual de 12% e ele não recolhe esse 12% ou esse 7%. E o Estado, e com certeza, a empresa vendedora, de posse desse benefício, pode fazer uma concorrência e vender a um preço menor. Ele não fica com os 12 ou com os 11 inteiramente, claro. Ele reduz o seu preço para ampliar a competição, para gastar com transporte, para gastar com logística que onde ele está é ineficiente. Tá certo? Então, isso de alguma maneira redunda em algum lucro, por óbvio, senão ele não faria, mas ele não fica integralmente. Ele vai gastar isso para superar as diferenças logísticas. Então, o cerne da guerra é o diferencial de alíquota. Agora, isso já é proibido, não é certo? Qualquer incentivo fiscal que se dê sem anuência do CONFAS está inconstitucional. Isso já é proibido. Sem unanimidade. Unanimidade. Sem unanimidade. Isso já está proibido, tá certo? Isso já não pode. Agora, você só consegue tornar essa vedação
objetiva a hora que você retira o motor. E como é que retira o motor? Você reduzindo as alíquotas interestaduais. Ou seja, trazendo para a tributação fortemente para o destino. Porque aí, se o Estado concedente abre mão de arrecadação, ele está abrindo a arrecadação dele. Exatamente. Tanto que a proposta original era direto, tributação no destino, ou seja, zero no Estado produtor e 100% do tributo no Estado consumidor. Mas, em função de discussões com a federação, parece que isso, sim, ficou um consenso de travar isso em 4% para dar incentivo ao Estado produtor de fazer a fiscalização, criar mecanismos de compensação e fiscalização. Mas o objetivo de reduzir a alíquota para 4% é tirar efetivamente o motor, porque dizer que é proibido não adianta mais, já se fala que é proibido desde a década de 60, é proibido, mas todo mundo faz. Então, se trata de tirar o motor disso, e o motor é efetivamente o diferencial de alíquota. Mas eu acho que poderia ser deslocado essa vedação no sentido de se dar aos estados, obrigar os estados a dar outras formas de benefício, que não essa. Por exemplo, doação do terreno, criação de infraestrutura, de eletricidade, de estradas, financiamento da produção, não financiamento do tributo. Isso nós já sabemos que não dá certo. E já há exemplos gritantes nesse sentido. Então, esses outros incentivos passariam a ser explorados pelos estados, que não são tão explorados hoje, porque existe esse incentivo maior, que é mandar a conta para outro estado. É verdade, mas não há a menor dúvida que seria mais salutar para a economia se você tivesse um fundo de desenvolvimento regional que fizesse uma logística melhor naquele estado, duplicasse as rodovias, botasse a estrada de ferro, etc. Isso tudo são atrativos. Eu acho que o Brasil vem, ao longo dos anos, criando uma rede um pouco melhor desse tipo, né? Se a gente observar, nós temos ferrovias que estão saindo do papel e rodovias que estão sendo pedagiadas e sendo feita concessão. Enfim, a logística tem melhorado. Mas, Moura, da minha experiência, é insuficiente. É insuficiente. Enquanto o motor estiver existindo, enquanto você tiver filé mignon na mesa, ninguém vai ficar esgravatando costela para pegar pedacinho de carne. O cara vai no filé mignon, por óbvio. Não tem jeito. Então você tem que tirar o filé mignon da sala. O filé mignon é a diferença de alíquota. Tem que tirar ele da sala. Muito bem. Vamos então agora à pergunta do colega agente fiscal de rendas e escritor, o Antônio Sérgio Valente, para encaminhamento da segunda pergunta ao nosso entrevistado de hoje, Nelson Machado. Que é o seguinte, existe uma proposta de súmula vinculante, número 69 do STF, que está meio adormecida, que é a súmula 69. E essa súmula prevê a proibição dessas operações que já constam da Lei Complementar 24 de 75, constam da Constituição e que exigem a unanimidade do CONFAS para permitir que o benefício seja repassado ao outro Estado. Muito bem, como nada disso é cumprido, quer dizer, nem a Constituição é cumprida, nem a Lei Complementar é cumprida, esta súmula agora, o STF redigiu a súmula, o ministro Gilmar Mendes, e encaminhou para aprovação do Congresso. Quer dizer, então nós ficamos andando num círculo vicioso em que a Constituição, a lei complementar não são obedecidas, o Supremo, que teria de julgar aquilo e decidir que aquilo é improcedente e que aquilo não pode continuar, tem que se submeter ao Congresso. O Congresso, por sua vez, recebe uma MP da presidenta Dilma, 599, que expirou agora dia 3 de junho, que previa uma série de compensações entre estados. O Congresso não aprecia a MP, deixa a MP expirar. O governo federal envia uma medida, um projeto de lei, para alterar aí a uniformização de alíquotas em 4%. PLG, para uniformizar as alíquotas em 4%. Eles vêm e inserem alíquotas de 7% e de 12%, além dessa que seria da uniformização em 4%. Ou seja, ao que tudo indica, não há interesse político do Congresso
em resolver o problema. Quer dizer, o problema vai persistir durante muito tempo e sem essa uniformização das alíquotas, como você muito bem colocou, não será possível acabar com a guerra fiscal, seja a uniformização em 4, em 0 ou em 18, não será possível acabar. Então eu te pergunto o seguinte, em termos de, fazendo aqui um exercício de futurologia, como essa questão que parece que afeta até a relação entre os poderes, porque caberia ao STF, a meu ver, decidir a questão e pronto, há uma série de ações lá correndo, quer dizer, e isso gera um clima de incerteza para as empresas, porque um Estado concede o benefício, o outro vem e autua, isso vai parar no judiciário, a empresa não sabe se aquele débito ela deve provisionar ou não, ela não sabe se vai ter que pagar ou não, isso desestimula o investimento futuro até de empresas do exterior que queiram vir para o Brasil. E há empresas agora, eu tenho um exemplo concreto de um cunhado meu que trabalhava numa empresa aqui de São Paulo, famosa, tradicional, transferiu-se para a Bahia, a empresa. Essa empresa não consegue produzir na Bahia, cadeados, não consegue produzir na Bahia. Está fazendo o quê? Importando da China o cadeado. Então, o que aconteceu? Ela foi para a Bahia para obter um incentivo fiscal, não produz nem em São Paulo nem na Bahia, não gera emprego nem em São Paulo nem na Bahia e acaba trazendo da China o produto. Então, isso acaba sendo ruim para todas as unidades da federação, a arrecadação agregada de ICMS cai, somando todas cai, e com os estados cada vez mais carentes de recursos públicos, e a solução parece que não vem. Então, num exercício seu de futurologia, que você já fez um pouco aqui, mas num exercício um pouco mais assim, alongado, se a presidenta, através de uma MP, mesmo oferecendo compensações tributárias aos estados perdedores, não consegue aprovar essa MP, se o STF se manifesta dessa forma, assim, tergiversante, quer dizer, manda para o Congresso aprovar ou não, qual será o futuro dessa guerra? Vai virar uma guerra fiscal só ou ela vai ser essa guerra das ruas que está agora aí e vai virar guerra de fronteira de fato? Não, eu não acredito que a gente tenha qualquer possibilidade de ter uma guerra de fronteira, de fato. Isso não faz parte da nossa história, não faz parte da nossa índole. E eu acho que não é o caso efetivamente, né? Acho que não é o caso efetivamente. O que a gente percebe é que, retomando um pouco a fala do Lobato no início, ao longo dos anos foi criando uma certa consciência, não diria unanimidade, mas uma consciência de que a guerra fiscal é prejudicial. Mesmo aqueles estados que estão fazendo, eles sabem que é prejudicial para o conjunto, tá certo? Eles sabem. Mas é mais ou menos como aquele camarada que sabe que tomar muita cachaça é mal, mas ele gosta de tomar cachaça, então ele toma cachaça. Ele sabe que no fim, ao geral, vai fazer mal, mas ele gosta e ele toma ali porque ele se sente bem, né? No curto prazo, ele se sente bem, etc. Então, eu penso que essa consciência de que isso está introduzindo no sistema econômico brasileiro cada vez mais de ineficiências é verdade. Segundo, com a erosão da base tributária sobre a produção industrial e comercial, em que pese as subvenções tributárias, né, que ajudou um pouco, mas em que pese isso, a tributação tem se concentrado sobre 4 grandes itens: combustíveis, energia elétrica e comunicação, tá certo? Então, isso faz com que esses insumos se tornem muito caros, tá certo? Porque esses insumos têm sido fundamentalmente a base de arrecadação do ICMS da maioria dos estados, tá certo? Então, isso vai introduzindo ineficiências. Eu penso que o Congresso Nacional, não é que ele seja ineficiente, mas ele é o resultado dos interesses de todos os estados, tá certo? E ainda bem que lá não precisa de unanimidade para aprovar, porque se precisasse é que não aprovava mesmo, né? Não faz unanimidade, a gente não consegue. Lá basta que você consiga uma maioria, tá certo? Então,
eu acredito que em algum momento essa maioria vai se conseguir. Mas eu penso que, para além da boa vontade, da racionalidade dos entes federativos, eu acho que o nó górdio só pode ser desatado pelo Supremo. E ele só pode ser desatado pelo Supremo, e eu penso que em algum momento vai acontecer isso, porque o Supremo, de certo modo, foi desafiado pelos Estados. Tá certo? Ele foi desafiado, porque ele julgou inconstitucional um conjunto de incentivos que foram dados no passado. Os Estados, no primeiro momento, deu um frisson, mas logo em seguida revogaram as leis que foram inconstitucionais e fizeram outras exatamente iguais. Portanto, para um observador isento da cena, é uma situação de desafio ao poder judiciário maior no país. Então, eu penso que em algum momento este assunto voltará à pauta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em algum momento ele voltará à pauta. E ao voltar à pauta, eu acho que o precedente político importante é o Fundo de Participação dos Estados. A gente olhar bem o que está acontecendo com esse, tá certo? Porque também é uma questão federativa, também é algo que se arrasta desde a década de 90, início de 90, porque a lei era para valer por 2 anos, a partir de 88. Então, nós temos aí 20 e tantos anos de uma situação onde os estados reclamam que a distribuição é inadequada e por uma lei que já não poderia estar vigindo, né? Então, eu tenho assim, olhado muito para o que vai, tenho acompanhado com lupas, né, o que vai acontecer com o Fundo de Participação dos Estados. Eu acho que ele é um sinalizador, né? É um sinalizador, mais ou menos como tinha antigamente aquele aviso, né, no repórter da Hora do Brasil, avisa aos navegantes, cuidado, olha, tem um negócio ali. Então, eu acho que o que acontecer ali pode ser chamado de aviso aos navegantes. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, nós estamos tendo aí a oportunidade deste debate aí com o nosso colega FR, Nelson Machado. E agora, para a próxima encaminhamento de pergunta, eu passo a palavra ao Hamilton Coimbra para formular a terceira pergunta. Nelson, você já deixou claro que você entende que o cenário mais racional para o encaminhamento da guerra fiscal é esse direcionamento à tributação no destino, quer dizer, com a possibilidade de julgamento dessas ADIs pelo Supremo, vai forçar esses atores a ter maior racionalidade nesse debate. E eu queria aproveitar uma questão que o Valente tocou na pergunta dele, que é a incerteza dos empresários, né, com todo esse problema de guerra fiscal, de investimento, a incerteza futura do que pode acontecer quando são beneficiados ou não. Eu queria abordar um outro ponto também que acaba colaborando para isso. Me parece uma questão legítima, eles se queixam muito do custo de conformidade, o custo de conformação de ter que operar em todos os estados com diversas legislações, né, diferentes. E também já se aventou no passado, né, a questão da federalização do ICMS, que é uma legislação única nacional. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Qual é o caminho para, de um lado, tornar essa conformidade mais favorável aos investimentos, né? E se você acha que uma saída provável no cenário futuro seria essa federalização da legislação? Você tocou um ponto interessante, Hamilton. Quando eu fiz o concurso de agente fiscal de renda aqui para São Paulo, o nosso regulamento era 2 livrinhos, assim, era grossinho, mas era desse tamanho, né? Porque já tinha lá os convênios, enfim, né? Mas eu tinha trabalhado muito tempo em escritório de contabilidade e ainda me lembrava, imunes, isentos, alface, almeirão, agrião, tinha na cabeça, assim, sabe, meio que processos mnemônicos. Hoje, eu olho para essa legislação, é um caos, realmente é um caos. Nesse sentido, o empresariado brasileiro tem toda a razão, Uma empresa que comercia nacionalmente, ele tem que estar aderente a 27 legislações. Mesmo a uma só, a quantidade de normas, decretos, portarias, ela é tão grande que eu fico pensando que até os nossos colegas que estão na ativa devem se confundir.
Sabe? Eu penso que até eles devem se confundir, porque não é possível. Não tem massa cinzenta suficiente para guardar tudo aquilo e interpretar tudo aquilo, tá certo? Até porque você tem normas que estão valendo, normas que não estão valendo, porque está na norma, não foi revogada, mas o judiciário já disse que não é assim, que não é assado, tem uma ação, tem... Enfim, eu acho que esse é um elemento forte do custo do Brasil, sabe? Eu acho que é um elemento forte do custo do Brasil. E o ICMS era para ser um negócio simples, né? Simples. Quando nós trocamos, eu acompanhei isso, quando trocou o IVV pelo ICMS, deu um friçãozinho no começo, mas logo na sequência todo mundo entendeu direitinho, tá certo? IVC, exato, obrigado. Todo mundo entendeu direitinho e passou a operar aquilo sem maior dificuldades, né? Sem maior dificuldade. Então, é um imposto simples, você pega aqui o crédito, vai o débito, vai para frente e tal. É claro que, como há sempre uma necessidade de ampliar a arrecadação, né? Mesmo o sistema de débitos e créditos pleno não foi utilizado, né? Desde o início já se fez uma separação, né? As despesas que não estão diretamente associadas, não incorporam na mercadoria, não pode. Não, aí você tem o caminho para a discórdia, o caminho do pecado começa aí. O cara comprou graxa, mas se ele usou a graxa na máquina, tem direito ao crédito. Se não usou a graxa na máquina, usou lá no escritório, então não pode. Gente, é um absurdo um negócio desse. Energia elétrica, se é do escritório, não pode. Isso eu estou dando exemplo que estão batidos. Imagina milhões de outras possibilidades onde o aparato econômico, empresarial, complexo, mutante, cada dia é diferente. Como é que o pobre diabo do nosso colega, lá na ponta, de posse de uma nota fiscal, vai saber se aquele negócio ali, se aquela compra, interfere, incorpora ou não incorpora na mercadoria? Sabe? São elementos, assim, podia citar outros, mas são elementos que introduzem uma grande confusão. Então, nesse sentido, eu acho, fim da guerra fiscal e uma certa uniformização da legislação seria necessário. É interessante observar, né, que esse modelo de IVA, nos países onde ele é um imposto federal, ele não é um imposto federativo, né? É imposto da União, né? Porque aí aí o crédito é inteiro e tal, né? Então, eu tenho convicção que você está certo. Acho que o nosso empresariado e as nossas máquinas arrecadadoras não é só para eles, o custo não é só para eles, o custo é para nós também. A máquina de arrecadação também tem um custo adicional de capacitação, de tentar entender, parecer jurídico, gastar metade do tempo tentando entender o que é que vai ser aplicado ou não, né? Muito bem. Dando prosseguimento ao tema guerra fiscal, uma guerra que parece que não acaba e não tem fim, nem não tem previsão de término, vamos apimentar mais este bloco, passando a palavra agora para a pergunta com o colega Valente. Um pouco na linha do Hamilton, e introduzindo um viés novo aqui, com relação à guerra fiscal ainda, se nós não teríamos que abrir a perspectiva para novas possibilidades de solução. Porque as soluções apresentadas até o momento, essa de uniformizar a alíquota, ela tem se mostrado resistente, tem havido resistência, sobretudo nos estados, vamos abrir o jogo, Norte e Nordeste. É onde está a maior resistência. Eles alegam que eles entrariam eles estão indo para uma festa levando 8%, porque eles tributam por 12%, e se fosse uniformizado a 4%, como é a proposta, eles estariam entrando com 8%. Quer dizer, eles vendem para cá a 12% e passariam a vender a 4%. E nós que vendemos para eles a 7%, quer dizer, o Sul vende para 7%, passaria a vender por 4%, entra só com 3%. Eles entram com 8% e nós com 3%. É claro que o Sul entra com 3% sobre um caminhão de mercadorias. E eles entram com 8% sobre um volume pequeno de mercadorias que eles exportam para o Sul. Mas como parece que isso é uma questão que já causou um certo um rechaçamento por parte desses estados, não seria o caso de se imaginar e de se aderir realmente ao federalismo
100%, que é optar ou pela tributação 100% destino, que é aquela que você já colocou na resposta anterior, 100% destino, ou com alíquota zero, portanto, na operação interestadual, como se fosse uma exportação, ou então uma outra alternativa, que até agora eu não vi ninguém mencionar, que seria a tributação a 17% interestadual, sempre a 17%, com uma câmara de compensação entre os estados que fizesse as contas dos débitos e créditos entre as unidades da federação. Se este talvez fosse um caminho no qual até a própria federação, a própria União poderia entrar e através de uma outra medida provisória, ou enfim, através de um projeto de lei, para tentar um caminho alternativo. Porque o que não pode essa guerra fiscal, ela afeta não apenas as economias locais. Ela gera esse problema de logística, de eleva custo do Brasil, ela cria complicações enormes para as empresas que tem que ter, como o Hamilton disse, tem que ter departamentos jurídicos enormes para entrar com ação, etc., com ações, etc. Mas, além disso, ela desestabiliza o emprego na região, ela cria uma série de problemas. Se o governo não teria de dar, enfim, bater a mão na mesa pesado e entrar com isso, com alguma proposta desse tipo, até que jogue totalmente para o destino, quer dizer, que seja 100% federação, 100% federativo o imposto. Então, Valente, eu acho que novas ideias são sempre bem-vindas, né? Mas é muito difícil, porque nós estamos há 20 anos discutindo guerra fiscal e eu já vi proposta para tudo quanto é lado, né? E o que acabou sendo peneirada dessas propostas acabou sendo essas que estão na mesa aí hoje, que eu diria que são difíceis, mas tem algum consenso entre elas. Então, por exemplo, 100% de destino, alíquota interestadual zero. Essa foi a proposta do governo federal. A primeira proposta nossa era essa, né? Quando eu estava no Ministério, essa foi a proposta. Vamos acabar com a guerra fiscal, 100% de destino, alíquota interestadual zero, acabou, tá certo? Mas aí entrou uma série de estados, notadamente São Paulo, mas outros estados também trabalharam com essa ideia de que isso não seria adequado, porque o estado produtor não teria interesse físico, material, de fazer a fiscalização e tal, e que, portanto, achava importante ter uma alíquota básica mínima, que não tivesse tamanho suficiente para servir de motor para a guerra, tá certo? E tivesse um impacto de arrecadação que justificasse o custo da fiscalização naquele cenário, né? Então, essa luta do federalismo e do 100% de destino, ela acabou, de alguma maneira, cristalizando em 4%, tá certo? Da minha experiência lá, eu não vi ninguém mais, depois que a coisa caminhou por aí, não vi ninguém mais reclamando dos 4%. 4% está aceito, tá certo? Como piso, tá certo? A questão do diferencial que sai de 12 para 4 e de 7 para 4, os estados do Norte e Nordeste levantaram isso, notadamente o governador do Ceará levantou essa questão durante muito tempo. O secretário de Fazenda deles, o Benevides, também fez bastante barulho com essa questão. E, claro, os estados do Sul e Sudeste não aceitaram isso, etc, etc. Mas, se você parar um minuto para pensar, isso não é um problema. Não é um problema. Por quê? Porque ao você jogar, e eles aceitaram, todo mundo aceitou, jogar para 4% a alíquota base, na interestadual, entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, do Sul, Sudeste para o Norte, Nordeste, e 4 para os estados vizinhos, né? Porque hoje não tem uma diferença, os estados vizinhos é 12, tá certo? Então, se você joga tudo para 4 e deixa apenas a exceção de 7% para os estados do Norte, Nordeste e Espírito Santo, trazer para o Sul, Sudeste a 7%,
o fluxo de mercadoria é muito pequeno. O impacto disso, eu diria, nas arrecadações do Sul-Sudeste, ou dos estados recebedores, é mínimo. Então, eu entendo que isso é perfeitamente negociável. Perfeitamente negociável. É claro, nenhum estado Sul-Sudeste aceitou de cara, porque todo processo de negociação, assim, se você aceita, o cara pede mais. Né? Porque também eles teriam mais munição. Se ele tem 7%, ele tem munição para continuar. Mas é bem... eu trabalho com a seguinte questão. Lá atrás, há 10 anos atrás, nós tivemos 10, 15 anos, quase para fazer a reforma. Quase, no tempo do Covas. Mas quase. Aí o que aconteceu? Deu uma divergência sobre o prazo para a redução de alíquota. Eu não me recordo as datas, mas eu não queria, sei lá, 10 anos, que achava que era muito, queria 5. Brigou-se e morreu. Bom, já passou mais de 10 anos esse negócio. Se tivesse aceitado os 10, já tinha acabado. Entendeu? Então, eu entendo, se o processo retomar o caminho, isso não será problema. Manter 7 do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para o Sul, Sudeste em 7 e 4, todas as demais interestaduais, eu não creio que seja problema. Não creio, porque o fluxo é pequeno. E o impacto de guerra fiscal que ele tem, vamos convir, né? De 12 é 1, de 7 é bem menor, tá certo? Pode sobrar alguma coisinha ali, mas também já não é tanta coisa, né? Com relação à outra formulação que você fez, de deixar uma alíquota firme em 17, 18, 17, 18 e tal, e fazer um mecanismo de compensação de débitos e créditos entre os estados. Isso já andou, essa ideia já andou em voga ali na primeira reforma que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional, que tinha aquela história do barquinho, o barquinho vai para cá, o barquinho vai para lá, que era um modelo de explicar de forma mais simples essa questão das compensações. Mas isso foi bombardeado praticamente por todos os estados, porque há, em tese, uma desconfiança de como é que vai repartir esse... Hein? O governo federal entrava nessa jogada. Pois é. Aí bom, para poder, teria que fazer a compensação, tinha que ter alguém lá, então teria que ir para o governo federal. Então aí muitos estados também não queriam botar esse dinheiro na mão do governo federal, entendeu? Então, eu acho que isso não prosperou e, para mim, a questão central foi a desconfiança entre os entes federativos e União, e desconfiança até com base objetiva, porque o que você vai transferir? É o valor que a empresa declarou que vendeu na operação interestadual ou que ela recolheu efetivamente? Porque vamos convir, há uma distância entre a nota fiscal que ele fez, que ele mandou, tarará, que portanto o crédito, que ele declarou, o nosso aqui em São Paulo, que botou lá na GIA, é GIA que chama ainda? Ainda é GIA? Isso, botou botou, às vezes me perguntam assim, botou lá na GIA, mas não recolheu. E aí? Como é que fica? Né? Ou recolheu uma parte, não recolheu outra parte, recolheu as... E se ele recolheu metade tem lá uma GIA de 2 milhões, aí ele recolhe 1 milhão, que é o que tem de dinheiro, só tinha aquilo. O que o Estado vai dizer? Esse 1 milhão aqui são das operações internas ou das interestaduais? O que ele pagou primeiro? Né? Então, tem dificuldades operacionais grandes. De tudo que eu vi aí, eu acho que o que tem menos dificuldade operacional é você efetivamente baixar as alíquotas interestaduais. Para 4, para 7, para 5, para 2, para 3, isso tira efetivamente o filé mignon da mesa da guerra fiscal. Aí o cara vai ter que cuidar de outras coisas, costela, vai lá fazer estrada, vai doar terreno, fazer escola de capacitação, capacitar os seus trabalhadores e assim por diante. Mas eu não quero te desanimar, Valente. Eu acho que deve continuar procurando novas possibilidades. Eu acho que é importante buscar novas possibilidades. Eu não consigo ver, eu não tenho criatividade suficiente, eu não consigo ver novas possibilidades. Mas eu acho que é um desafio para todos os pensadores da área tributária tentar criar novas possibilidades. Muito bem, amigo internauta, nós vamos encerrando este bloco, terceiro bloco,
E o objetivo do bloco da Fresp, bloco da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, é dar contribuição e oferecendo ao debate para que esses temas aí sejam devidamente discutidos e, no caso da guerra fiscal, através desse blog aí, possamos dar a contribuição para que nós possamos encontrar o caminho para a pacificação, para a tão almejada paz fiscal em nosso país. Agradecemos aí, Nelson, mais uma vez por esta oportunidade e fazemos um apelo aí aos internautas para que participem, formulem perguntas e façam com que este bloco realmente atinja o seu objetivo